Olá, uma boa noite. O programa Em Pauta hoje vai conversar sobre um tema muito importante, atual e sempre urgente. Ou seja, sistema prisional brasileiro, por onde passam os caminhos de uma reestruturação. Você tem acompanhado no noticiário quase que diariamente, fugas, rebeliões, reclamações, enfim, a situação dramática que vive o sistema prisional brasileiro e, claro, o programa Em Pauta não podia deixar essa pauta de lado. Estamos trazendo hoje para levar até você, sua casa e meditarmos juntos, claro, com os nossos convidados sempre qualificados para isso. Em primeiro lugar, nosso querido Frei Antônio Moser, companheiro já aí de 9 anos de programa Em Pauta. No ano que vem vamos celebrar 10 anos dessas reflexões, sempre aqui na TV Canção Nova, nesse espaço conquistado e que nos permite, não é, tocar os mais variados tipos de assuntos, família, sociedade, igreja, os problemas, as soluções, enfim. Já há 9 anos aí juntos. Frei Moser, boa noite. Hoje realmente um desafio falar desse sistema prisional brasileiro, hein? Muito boa noite aos telespectadores. Dá até medo. Se a gente não estivesse bem amparado por alguém da área que conhece a fundo, a gente teria medo de enfrentar o tema. Mas, como sabemos escolher as pessoas, eu estou com muita coragem. Tá certo, Frei Moser. E o recebemos aqui pela primeira vez no nosso programa. Estamos falando aqui do doutor Marcelo Gonçalves da Costa. Ele é o ouvidor do sistema penitenciário aqui do estado de Minas Gerais. Também é bacharel em Direito e Psicologia pela FUMEC e também pós-graduado em Criminologia pelo IEC PUC aqui de Minas Gerais, além de continuar lecionando. Então é alguém que está trabalhando, é alguém que está ensinando, é alguém que está devidamente capacitado para nos ajudar a entender esse sistema prisional brasileiro. Tem jeito? Nós acreditamos que sim. Doutor Marcelo, boa noite, seja bem-vindo ao Em Pauta. Boa noite, Padre Hamilton, boa noite, Frei Moser, boa noite aos telespectadores da Canção Nova. Estamos à disposição. Vamos discutir, é um tema extremamente importante e o momento é oportuno para que a gente discuta o sistema penitenciário, não só o mineiro, mas o brasileiro. Tá certo, isso mesmo. E para isso vamos acompanhar então a nossa matéria inicial para você em casa ter sempre aquela panorâmica da temática da noite. Acompanhe, por favor. Janeiro de 2014 vai ficar na história como mais uma tragédia ocorrida no Brasil. Pedrinhas, em São Luís do Maranhão, virou sinônimo de atos selvagens. Mas essa não foi a primeira rebelião em penitenciárias do Brasil com repercussão internacional. Há mais de 20 anos, o país se deparou com o massacre do Carandiru, em São Paulo, quando 111 prisioneiros foram mortos. A estrutura hoje não atende plenamente às finalidades propostas pelo direito penal. E o que se observa nos presídios do país é o desrespeito aos direitos humanos e a ausência de políticas públicas que realmente ressocialize os condenados. Será que construir mais presídios e em melhores condições resolveriam os problemas? Ou a questão é mais ampla e mais grave? Quais seriam as urgências a serem trabalhadas de imediato para minimizar o drama? Sistema prisional brasileiro, por onde passam os caminhos de uma reestruturação. No Em Pauta desta noite. Ok, tá aí para você ter realmente uma noção do debate dessa noite e da importância do assunto. Por isso eu quero perguntar logo de imediato aqui ao doutor Marcelo, porque realmente como a matéria inicial mostrou, doutor, Pedrinhas, não é? Janeiro de 2014, perdão, realmente já entra para a história com atos de selvageria, com atos de desrespeito completo aos direitos humanos de um lado ou de outro, enfim, uma tragédia, mas que é sintomática de todo esse sistema prisional brasileiro. O senhor pode dizê-lo com muito mais propriedade, porque atua no que diz respeito ao estado de Minas Gerais, mas é óbvio que tem essa noção do que acontece no nosso país. Eu acho que um primeiro momento valeria a pena fazer memória desse episódio para mostrar o sintoma dessa enfermidade, mas ao mesmo tempo é possível uma avaliação de como nós estamos atualmente? Padre Hamilton, eu acho que, como eu havia dito ao senhor, é um momento oportuno para debatermos o sistema penitenciário. Os acontecimentos em Pedrinhas nos chamam a atenção, mas, infelizmente, eles já não nos surpreendem. Infelizmente, já não nos surpreendem.
Esses episódios de Pedrinhas, infelizmente, eles já ocorreram em alguns outros estados da federação. E durante esses anos acompanhamos alguma mudança, algumas políticas para evitar. Mas o que Pedrinha nos aponta é que o que nós fizemos até agora, e nós precisamos colocar isso sempre na terceira pessoa, com o que nós fizemos, somos todos responsáveis por isso, o que nós fizemos até agora ainda não foi suficiente para evitar. Então, as cenas de Pedrinha só foram possíveis porque nós tínhamos as redes sociais, que só depois foi, de alguma forma, ampliado pela mídia, a maior mídia brasileira em relação a isso. Mas o que ficou patente é que nós necessitamos de uma política pública específica, e aí eu digo uma política pública nacional, em relação ao sistema penitenciário. Porque o que ficou claro para todos nós é que, de alguma forma, naquele momento e outros do passado, em outros estados, em outras situações, o Estado perdeu o poder, perdeu o controle. Nesse instante, o Estado não tinha mais o controle daquelas ações. Nós precisamos discutir o que levou o Estado a perder o controle daquelas ações. O que aconteceu em Pedrinhas e já aconteceu em outros estados reflete o controle, de alguma forma, ficou fragilizado. Então, nós precisamos discutir isso. Tá certo. Frei Moser, por favor. Já fez uma boa colocação. A questão mais séria está: o poder público perdeu o controle. Perdeu a autoridade. E aí começa. O que realmente eu teria a dizer é em relação a Carandiru. E eu queria apenas ressaltar uma coisa: 2 episódios igualmente trágicos, só que Carandiru, meu Deus, quando eu fui retomar o assunto, já se passaram 21 anos. Depois foram 111 os massacrados. Felizmente houve condenações, 25 condenações. Vamos dizer, o prédio de Carandiru foi implodido, para dizer, apague-se da memória, mas não se apagou da memória, porque, como foi muito bem colocado pelo Dr. Marcelo, nós revivemos continuamente essas não mais surpresas, apenas qual será a seguinte explosão que nós vamos presenciar. Agora, realmente, a questão de fundo vai por aí: como conseguir o controle? Controle no bom sentido da palavra, em que você não apenas controla os que estão lá dentro, mas em que você tenha uma política pública tal que quem está dentro não seja pior do que quem está fora, né? Ou seja, é uma política muito mais ampla. Né? Mas aí que está o Frei Antônio Moser, isso que o doutor Marcelo traz, nos chama muito a atenção e nos deixa um pouco atônitos, porque se perde o controle, não apenas de uma situação local, mas, como nós falamos, é sintomática, se perde o controle, é porque as leis que se tem, o sistema que se utiliza, a pedagogia que está sendo utilizada não é a mais adequada. Isso seria uma das causas dessa perda de controle? Do que nós estamos falando em termos de causa, doutor? Padre Hamilton, nós precisamos entender o setor. Nós precisamos entender a evolução do setor. Isso me permite um histórico breve. Há números em relação ao sistema penitenciário brasileiro que não é motivo de comemoração, viu, Frei Moser? Não é motivo de comemoração. Somos hoje a 4ª população prisional do mundo. Nossa Senhora. Né? Já nos aproximamos de 550 mil pessoas encarceradas no Brasil. Perfeito. Minas Gerais, também um dado que não é para nós, para podermos comemorar, é a 2ª população prisional no país. Já nos aproximamos de mais de 60 mil pessoas encarceradas. Então, o que dizer disso? Eu preciso, para um alinhamento do nosso debate, dizer o seguinte: Minas Gerais adotou uma política nos últimos anos de assumir cadeias públicas que não estavam em condições de serem administradas e ampliou em muito a sua capacidade de encarceramento e devolveu para suas atividades constitucionais policiais, militares e civis que atuavam no controle da população prisional. Fez com que, nos últimos 14 anos, nós praticamente triplicássemos a nossa população prisional. Só que a oferta de vagas não acompanhou essa evolução, padre.
Então, nós já detectamos um primeiro problema. Nós equipamos nossos organismos de repressão ao crime, Perfeito. fazendo com que o crescimento da população prisional surtisse efeito, né? Se a polícia trabalhando, nós teríamos uma redução da criminalidade, mas teríamos um crescimento da população. Sem dúvida. Mas a oferta de vagas não é o que acontece. Nós começamos falando de Pedrinhas, só para o exemplo mais recente. Pedrinhas é um complexo penitenciário que oferece 1.700 vagas e recebe 2.200 pessoas. Perfeito. Nós temos em Minas Gerais um déficit de vagas que um número deve passar por aí. Nós temos em Minas Gerais algo em torno de 60 mil presos, mas temos uma oferta de 40 mil vagas. Quer dizer, nós temos um déficit um pouco quase próximo de 20 mil vagas, podendo variar, a gente não pode ter essa precisão. Então, este hoje é um grande problema. Se nós não temos como abrigar os nossos presos, nós também não vamos ter condição de oferecer projetos, né, que sejam de ressocialização. Já temos dois problemas. Se nós não temos condição de abrigá-los e não temos condição de oferecer boas atividades ou atividades de ressocialização, já criamos dois problemas. Outra questão, Padre Amigo, que o senhor me permite, é que em algum momento nós precisamos esclarecer para a nossa sociedade que o sistema penitenciário também contribui para a sensação de segurança da sociedade. Todas as vezes que nós aplicamos boas políticas no sistema penitenciário, uma política pública, o reflexo vai ser na sensação de segurança da sociedade. Então, o que nós precisamos criar são cenários em que nós podemos mostrar para a sociedade que o melhor está sendo feito. Então, num estágio atual, nós precisamos criar melhores condições de vagas, mas também precisamos criar condições de projetos internos de ressocialização. Então, são nossos dois principais pontos. E dois principais problemas. Porque, Frei Moser, nós temos, por um lado, esta carência no número de vagas. O sistema prisional não comporta o número de presos que efetivamente é ali colocado. Mas, por outro lado, a sensação de insegurança ela é muito grande atualmente, porque justamente as pessoas não confiam hoje nos organismos de repressão. As polícias, no comum das palavras, se diz por aí, estão falidas. Falidas não do ponto de vista, inclusive, da estrutura, até porque governos aí, quer seja Rio, São Paulo, mesmo Minas, estão ali com carros novos, aparelhamento, etc. e tal, mas sofre-se com a questão da ética, sofre-se com a questão da corrupção, sofre-se com a questão dos salários baixos, que talvez seja muito impactante, e aí, portanto, parece que a polícia não consegue prender os presos que deveria prender. E, por outro lado, consegue prender, mas aí nós esbarramos num problema que são as leis e que, para boa parte da população, são muito brandas. Estamos aí agora, inclusive, com o problema da menor idade penal. Quem é a favor, quem é contra. Então, quer dizer, nós estamos no meio de uma situação bem complexa, Frei Moser. Sem dúvida nenhuma, eu acho que o Dr. Marcelo levantou aí várias interrogações e eu apenas iria prolongar um pouco essa reflexão brilhante dele. Primeiro, no tocante a vagas, a própria palavra vaga já me fez mal, né? Porque significa você tem que criar vaga, porque tem mais criminosos fora. Lá na Holanda estão fechando prisões. Estão fechando por quê? Porque a sociedade está, digamos, agindo de outra maneira, quer dizer, houve uma mudança na sociedade em que o número de criminosos parece ser, ao menos parece ser menor, tanto assim que estão fechando. Não quero agora que os meus conterrâneos gasparenses se sintam muito orgulhosos, mas lá para trás teve um prefeito que achou Gaspar uma cidade, sabe, enorme, de Santa Catarina, brincadeira, pequena, mas não, tinha que fazer uma cadeia, se chamava cadeia. Só que o problema é que nunca tinha prisioneiro lá dentro e se aparecia algum é que era de fora, ou seja, estava em trânsito, mas se não, não tinha. Depende muito do contexto da sociedade. Então, nós podemos criar mais vagas, não serão suficientes se não houver uma revolução social mais profunda,
não é? Em termos, já sabe, de educação, de condições de vida, depois um verdadeiro desdobramento da ética, sensibilidade ética, a família, por exemplo. Quantos desses criminosos não têm pai, não têm mãe, não são nem filhos da mãe, então já nasceram no meio, digamos assim, de uma situação de violência, só conhece aquilo, para sobreviver tem que roubar, tem que matar, não é essa que é a verdade. E inclusive, lá a propósito disso, lá no Rio, sabidamente, não é? Parece que o poder público está perdendo a parada, porque tem marginais lá simplesmente dizendo, vocês têm medo de morrer, nós não temos. E, inclusive, enfrentando até as Forças Chamado Armadas. poder paralelo, né? Até as Forças Armadas não impressiona mais, porque, de fato, para eles morrer ou não morrer, dá na mesma. Em outras palavras, levantou uma questão muito séria sobre as vagas. Mas, para além disso, eu iria em termos de sociedade, falta de ética no contexto, e você tocou num ponto importante. Ponha-se no lugar de um policial. Correndo risco de vida, tem família também, supostamente. Claro. Com que salário, com que formação? O primeiro investimento deve ser na formação. Você tem um policial num desses países da chamada Europa Central. É uma profissão que todo mundo respeita. O policial falou, está falado. Ele tem autoridade moral, porque foi preparado para isso. Enquanto que os nossos, coitados, não é culpa deles. Muitas vezes não é culpa, simplesmente é que não receberam o preparo devido. Aí você que está nos acompanhando, quem sabe participe do poder público, hein? Do legislativo, quem sabe? Pois é, nós precisamos meditar e meditar profundamente sobre isso, porque aqui estamos apenas nesse primeiro bloco levantando os problemas, os desafios. Nós vamos agora dar uma respirada, uma pequena respirada para fazermos o nosso primeiro intervalo, a nossa primeira parada. E depois vamos ainda, no melhor sentido da palavra, cavucar um pouco mais aí, para tentar entender quais sejam as soluções que já estão meio que entreabertas, não é? Mas dá uma respiradinha aí e daqui a pouquinho nós estaremos de volta com o programa em pauta.